Eu sou o Túlio Takemai, especialista em tomada de decisão de alta performance, fundador da Decision Blueprint e apresentador deste podcast. Bem-vindos a mais um programa Sua Melhor Decisão. Tudo sobre a ciência da real tomada de decisão de alta performance em sua vida pessoal, carreira, negócios, finanças, relacionamentos e muito mais. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou falar um pouquinho livremente, sem um script pré-definido. Normalmente, quando a gente vai gravar um podcast, a gente faz um sketch mínimo, Coloca o tema, coloca algumas coisas que você quer abordar, principalmente para se lembrar, para não deixar passar batido aquela informação, para depois que tiver publicado você não bater a mão na testa e falar: caramba, esqueci de falar daquilo. Então, hoje vai ser um improviso, não tem um sketch, e eu quero falar abertamente sobre um assunto que eu vou falar de N formas diferentes durante o resto da minha vida, que é sobre processos de tomada de decisão. E quando eu falo processo, eu acho que eu toco num assunto que provavelmente você deve ter pensado logo que descobriu esse podcast, logo que, leu algum artigo que eu escrevi no passado, acessou o site para conhecer mais. Acho que a primeira coisa quando a gente pensa numa tomada de decisão, e o pessoal fala, tome melhores decisões, vem à mente um diagrama ou um fluxograma, enfim, de alguma forma um desenho de etapas, Primeiro você faz isso, depois aquilo outro. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. E olha que tem vários métodos diferentes no mundo inteiro que falam, nossa, esse processo é o definitivo para a tomada de decisão. E eu vou citar algumas etapas que você costuma encontrar nesses processos. Uma delas é a articulação da decisão. Então é você identificar qual é a sua decisão, qual é a decisão a ser tomada. Aí, uma próxima etapa é a coleta de informações. Então você começa a fazer a pesquisa para identificar as informações que você precisa. Aí você identifica suas opções, que aí no meu caso eu falo que são alternativas da decisão. Aí você seleciona dentre essas decisões a melhor decisão, aí você implementa a decisão e depois você revisa essa decisão para você ver qual foi o desfecho dela e corrigir o curso. Eu falo, você vê que é um processo curto, tem métodos aí que falam sobre 3, 4, 5 etapas, 7 etapas, que eu acho que é o próximo do ser mais comum do mediano no mundo inteiro, que é o que eu citei agora. Tem processos com 9 etapas, tem pessoas, empresas que vendem a quantidade de etapas como sendo um diferencial. Olha, o nosso aqui tem tantas etapas a mais ou tantas etapas a menos, olha como a gente é detalhista e tal. E aí, bom, provavelmente agora você já deve estar pensando, eita, legal, vamos ver o Túlio falar mal desses processos. Mas não necessariamente eu vou falar mal dos processos, tá? Até porque eu lido com processos diariamente desde o início da carreira, então processos são importantes, sim, são cruciais, na verdade. O meu trabalho também é baseado em processos, só que agora vem o pulo do gato, exatamente o que eu queria falar para você nesse episódio especificamente. Qual que é a diferença de você ter um processo e de você ter melhores decisões na sua vida? Independente de qual seja o aspecto da decisão, Lembrando que aqui eu falo sobre tomada de decisão de alta performance, ou seja, aquelas que têm o melhor desempenho possível, que trazem o melhor que tem de você para aquele momento específico, para aquela decisão específica. Então, não me interessa se é financeiro, se é emocional, se é carreira, se é para fechar negócio, enfim. Isso funciona em absolutamente qualquer tipo de tomada de decisão. E aí, eu falo para você o seguinte, então um processo importante, porque eu estou falando, então, comecei falando sobre esse lance de processos pelo mundo todo e dizendo que eles costumam ser muito parecidos. E a forma como eu citei, falando das empresas e pessoas que vendem isso e tudo mais,
Por que eu citei, não sei se você percebeu, mas se não percebeu agora vai saber, por que eu citei isso como algo que talvez seja muito superficial? Eu citei isso com um tom de dúvida ali, né? Um tom até de ironia. Simples, porque quando você pensa em uma tomada de decisão, você pode seguir um processo, né? Você pode seguir esse tipo de processo, de etapas ali bem articuladas, que são baseadas em algo muito específico, que é o ponto fraco desse mesmo tipo de processo. Porque o ponto específico é a lógica. Esses processos todos são muito lógicos. É claro que você vai passar por essas etapas, ou não. Em determinados momentos, algumas dessas etapas são puladas, ou você não consegue segmentar essas etapas. Algumas dessas etapas podem estar todas misturadas em um único bolo, né, uma coisa só. Então, existem vários cenários diferentes. O ponto é que isso tudo é baseado em lógica. E aí, como você já deve ter percebido desde o primeiro episódio desse podcast, lógica é um pedacinho da tomada de decisão. Existe um universo muito maior, além disso, por trás de uma decisão tomada, né? Então, tem toda a formação neurológica do seu cérebro, tem as partes, né, as segmentações do seu cérebro, tem as trocas de funções entre eles, tem a parte química, tem questões inconscientes, tem questões conscientes, tem armadilhas cognitivas, tem os seus próprios padrões criados ao longo da sua vida, enfim, tem uma infinidade de coisas. Até de alimentação. Alimentação acho que eu nem falei tanto ainda, mas eu ainda vou explorar bastante esse assunto, né? Tem, né, questão de horário, de nutrição, de hidratação, enfim. Tem uma série de detalhes aí bem interessantes que mudam bastante a performance. Então, o ponto aqui que eu queria falar, qual que é? Ter um processo, e aí se você pensa que eu falo que é só aquele processo de 5, 7, 9 etapas, não é isso, né? Acho que está claro que não é isso. Ter um processo é importante. Só que existe muita coisa antes do primeiro passo desses tipos de processos, né? Que é basicamente só o que o mundo conhece. O mundo só conhece processo lógico de tomada de decisão. Só que existe um mundo, um universo à parte antes disso. Inclusive é isso que me inspirou a estudar tudo que eu estudei até hoje, é isso que me inspirou a criar esse podcast, é isso que me inspira na Decision Blueprint, na empresa. É exatamente esse universo que existe antes. Só que esse universo que existe antes, ele também existe durante e existe depois. E aí, quando você pensa em processo, todo processo é sempre lógico. Normalmente, o final desses processos que você encontra de tomada de decisão envolvem também você revisar a decisão. Para você ver o quê? Para você buscar onde você, entre aspas, falhou. Que é algo como melhoria contínua. Né? Algo como, por exemplo, uma base de conhecimento de processo universal chamado PDCA, né? Que é você planejar, fazer, agir e revisar tudo aquilo. Né? Então você vai retornar para aquilo para, né, aperfeiçoar aquele ciclo. Né? Então a melhoria contínua e tem N metodologias para isso. Só que aí tem outra falha. Por quê? Quando você vai fazer essa revisão da sua decisão, o que você vai usar como base dessa decisão? Você vai usar o resultado. A gente já falou lá atrás, eu e você aqui conversando, que o resultado ele não está intrinsecamente ligado à decisão tomada. A qualidade do resultado, consequentemente, não está intrinsecamente relacionada à qualidade da decisão tomada. Exatamente porque o resultado depende de N outros fatores que não estão sob seu controle, que você não tem visibilidade, que você não consegue prever, consequentemente. Então, quando você compara o resultado da decisão tomada com a decisão em si, então você está comparando ali para ver o nível de qualidade dos dois, é a mesma coisa que você comparar a banana com maçã. Não tem nada a ver uma fruta com a outra. Não tem o sabor, o formato, nutrientes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você cai no erro de achar que, o resultado aqui não foi tão bom, então vou mudar o jeito que eu tomei a decisão ali. Não é esse o problema. Não é esse o ponto.
Aí muitas vezes você pode estar seguindo ali uma ideia legal de tomada de decisão, você pode estar seguindo um padrão saudável, um padrão interessante, ou no mínimo um padrão positivo, e aí você acaba matando isso sem estar utilizando o que você deveria de fato utilizar para mensurar a qualidade do seu processo, né, do seu padrão de tomada de decisão, e, só baseado no resultado que aquilo teve. Então você matou um negócio que era muito bom antes dele sequer trazer bons resultados para você. Então assim, lembre-se que quando você tem um processo, é legal para você, na verdade, lembrar o direcionamento que você quer ter. Só que, se um processo de tomada de decisão, um processo lógico, consequentemente, todo o processo acaba sendo lógico, fosse a chave para melhores decisões, por que você não procura no Google, nas imagens ali, um monte de fluxogramas de processos, tudo mais de tomada de decisão? Pega o que você acha melhor ali, aplica e vai realizar a sua vida por completo, como você tanto deseja. Por que aplicar isso não traz a vida que você deseja? Por que não traz o que significa de fato a vida que você deseja? Que é realização, satisfação, sensação de plenitude. Isso é a vida que todo mundo deseja. Só que todo mundo imagina de formas diferentes, né? Então, se um processo de fato fosse a solução, um processo lógico, né, fosse a solução para tomar de decisão assertiva, para mudar tudo na sua vida, você não acha que isso estaria estampado em tudo quanto é lugar e ninguém teria mais problema, teria tudo solucionado miraculosamente, tudo seria um espetáculo? Eu não ia nem precisar fazer faculdade, né? Você seguir um processo de tomar decisão ali, ó, etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pum, opa, pronto, já me tornei o profissional mais top do mercado naquele segmento que eu escolhi. É porque isso não funciona, porque é lógico demais. Além de ser lógico demais, como eu falei, a percepção do nosso cérebro quando vê um processo e o que de fato acontece nele é completamente diferente. Eu estou olhando o processo aqui, é igual olhar uma receita de alguma receita complexa. Eu falar receita de bolo, mas tem tanto bolo que é tão simples fazer. Imagina que você está vendo uma receita complexa de ser feita. Vamos fazer uma lagosta ao molho tremidor. É uma receita complexa, né? Você tem que ter uma noção ali de não só escolher ingredientes, como o tempo certo ali da lagosta, como é que faz esse molho, o que significa tremidor, será que eu preciso saber o que significa? Será que se eu souber fica mais gostoso? Não sei. Ou fica mais caro? Não faço ideia. Então eu vou ter que descobrir ali na hora. E aí eu vou aplicar aquilo tudo e vai sair igualzinho de primeira? Talvez saia muito parecido, né? Dependendo do meu tato ali para a cozinha, né? Depende de uma série de coisas que são inconscientes, que não são por escolha própria, né? Mas acho que a probabilidade maior é de sair uma porcaria, né? De não ter nada a ver com a receita. Ou pelo menos com o que você vislumbrava como resultado para aquela receita. Então é a mesma coisa, quando o seu cérebro olha um fluxograma, um diagrama qualquer relacionado ao processo, e você fala, não, então é só seguir, se eu seguir direitinho aqui, eu estou tomando uma decisão assertiva. Não tá. Não faz sentido isso. Porque aquele desenho que você está vendo ali, ele não está embutido no seu cérebro. Seu cérebro não funciona daquele jeito. Foi a parte consciente e criativa do seu cérebro que criou aquele processo, que criou aquele desenho, aquelas etapas ali, que imaginou aquelas etapas. Então é a nossa imaginação gerando isso. Então aquilo não é factual de fato. Ó, factual de fato. Uma redundância aí, né? O que acontece no seu cérebro depende também do seu corpo, depende de coisas externas, depende dos seus antepassados, né, do seu DNA, depende de alimentação, depende de uma série de coisas. E isso tudo não está embutido nisso aqui. Então, quando você imaginar que uma tomada de decisão é seguir um processo ali, etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 20, lembre-se que aquilo, para execução dentro do seu cérebro, para execução, ou seja, para o processo cognitivo no seu cérebro, não faz o menor sentido. Ele leu aquilo, ele entendeu que aquilo, tá bom. Só que ele não vai mudar como ele funciona, só porque ele entendeu aquilo. Ele vai continuar funcionando como ele funciona.
Então, ao invés de você tentar forçar algo externo ali para dentro do seu cérebro, algo que saiu da imaginação de alguém, para tentar fazer mudar os processos naturais do seu cérebro, você não acha que é muito mais razoável e até lógico você entender como o seu mecanismo funciona, como o seu cérebro funciona, como tudo que forma esses processos funcionam, para aí sim você entender como você chega a um resultado e aí você conseguir manipular tudo isso de forma cada vez mais positiva? Será que faz mais sentido? Será que não é por isso que não está o mundo inteiro vivendo a vida maravilhosa que tanto deseja? Será que não é porque as pessoas não tentaram entender isso, estão fazendo exatamente o contrário? Estão tentando inventar o que vai resolver o problema e aí forçar com que aquilo aconteça? Eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. Não sei, aí fica pro seu reflexo aí. Hoje eu queria trazer isso para você, eu queria trazer esse momento de reflexão, queria falar sobre processos pré-moldados de tomada de decisão. E aí, antes de fechar aqui, você vai falar, tá, peraí, mas ele falou, mas ele também falou que ele deu um processo. É um processo. Só que qual que é a diferença? Quando você usa processo apenas com uma forma de estruturar algo, lembrar daquilo, e aí você entende que tem muito mais do que isso, né? Que tem uma receita por trás, que tem o tato por trás. Lembrando da nossa lagosta ao molho termidor. Que dá até vontade de experimentar agora, mas enfim. Você vê que tem a receita, tem os ingredientes, mas também tem o quê? Tem o tato para você fazer aquilo, né? Tem o paladar, né? Então o negócio tem que ir provando, sentindo, você vai ganhando experiência com aquilo. Tem a parte genética, tem todo um histórico, tem a parte química do corpo, tem a parte nutricional, tem a parte psicoemocional, tem a parte física. Então, assim, o processo é só um pedacinho do negócio. Você tem que ter todo um arcabouço por trás daquilo para aí aquele processo fazer um sentido. Imagina que aquele processo é uma pecinha do motor do carro. Você precisa de todas as outras. Se você não tiver todas as outras, não adianta nada ter aquela peça. Não adianta. Digamos que o processo seja, sei lá, uma analogia aleatória. Seja um motor. Tá, tem um motor. Beleza, e aí? Põe o motor no chão lá e vai acontecer alguma coisa? Não vai. Precisa de muitas outras coisas para aquilo lá funcionar. Inclusive coisas que não têm... não são feitas nem da mesma matéria, não tem nem a mesma origem, né? Como, por exemplo, combustível. Tem uma origem completamente diferente, formato diferente, a funcionalidade diferente. As outras peças ali, pô, são um monte de peças também feitas de metal como motor e tal, mas tem outras feitas de borracha, mas tem um combustível que não tem nada a ver, né, relacionando materiais, né? Não tem a ver aquilo uma coisa com a outra, mas a gente criativamente conseguiu, né, moldar tudo aquilo para funcionar junto e trazer um resultado diferente daqueles dois elementos, né? Então entenda que um processo de tomada de decisão é assim, né? Ele é formado por muitas outras coisas, além de um processo. Processo legal, uma basezinha ali, ok. É muito mais algo para um entendimento inicial, né? Para você dar um primeiro passo, tal. Só que isso aí já está mais do que, digamos, manjado, né? Isso aí já é super simplista, tem muito mais coisa por trás. Vai falar, tá, então você está me dizendo que tomada de decisão de alta performance cara, é física quântica, é ciência de foguete, né? Não, não é, na verdade, não. Na verdade, é só um conjunto de informações a mais que você não tem agora. Só isso. Não tem nada de espetacular. Se você se olhasse, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, né? Você lá de trás, olhasse para você hoje, você fala, caramba, como é que eu adquiri tanto conhecimento? Como é que eu sei fazer tanta coisa? Né? Você não conseguiria vislumbrar como você chegou ali. Mas você foi coletando informações aos poucos ao longo da vida e conseguiu chegar onde você está agora. Então é basicamente a mesma coisa. O que eu mostro para você aqui é, na verdade, muito simples, mas é coisa que a maioria das pessoas nunca tinha visto. Você provavelmente nunca tinha conectado esses pontos, né? De, poxa, mas peraí, é mesmo, minha decisão ela estava sendo puramente intuitiva, né? Mas tem mais do que isso, tem mais do que intuição. Ah, já sei, tem um processo, tem um processinho, né, de 5 etapas, 6, 7.
Aí hoje você descobre que, opa, peraí, tem muito mais que isso. Tem mais coisas que isso. Então, né, a ideia é você capturando aos poucos aqui mais conhecimento, para que ao longo do tempo você olhe para trás e fale, caramba, como eu evoluí. Olha o nível de qualidade das decisões que eu tomo hoje. A diferença ridícula, a diferença significativa que tem lá para trás, né, 20 anos atrás, por exemplo. Se bem que, claro, com a quantidade de informações que você adquire aqui, ouvindo esse podcast, você aprende a dar like, você aprende a compartilhar, você aprende a contar para o coleguinha do lado, para os familiares, que esse podcast é legal. Mesmo se você não achar, fala que é legal, tá? Por favor, obrigado. E você vai acumulando os conhecimentos até chegar lá. E aí, com a quantidade de informação que você recebe aqui, às vezes, em questão de um ano, você já é uma pessoa completamente diferente do que era antes. Você já toma decisões de uma forma radicalmente mais consciente. E aí você vai ver como isso muda a sua vida. Bom, eu vou parar por aqui porque como não tenho sketch, né, não tenho aquele roteirinho, aquele script para hoje, eu me prolonguei pra caramba, agora que eu vi que passaram 20 minutos. Hoje, especificamente, como não tem sketch e foi no improviso, eu não vou nem editar esse áudio, tá? Então vai ter gaguejada, vai ter umas pausas, enfim. Vai ser eu puro aqui, desde o momento zero. E aí, peço para que você, né, deixe seus comentários, mande sugestões, compartilhe, reclame comigo, pode falar o que você quiser, pode mandar o que você quiser para mim. Interação é sempre positiva, de alguma forma, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse momento de reflexão e até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Sua Melhor Decisão. Acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos canais, contribua compartilhando este podcast com o mundo e certifique-se de não apenas ouvir, mas aplicar todo este conhecimento e conhecer meu trabalho, meu framework de tomada de decisão de alta performance na Decision Blueprint. Envie pedidos e sugestões de temas para explorar em detalhes dentro do mundo da ciência da tomada de decisão de alta performance. Use a hashtag Sua Melhor Decisão e até o próximo episódio.